meu nome é Mike e eu acho que eu acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. O caso de Mike Leão chamou a atenção do Brasil inteiro. Porque há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Animais assustados. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Olha os cavalos também. Um estranho OVNI. A gente tá parado em cima do rio. Olha lá, ó. É no meio do nada, gente. Estranhos aviões e chemtrails. Ó, ele tá fazendo um ali, daí tem um aqui, tem outro risco aqui. Além de stories censurados no Instagram e uma carta da ABIN. Eu não consigo abrir os destaques, não tô conseguindo abrir os stories, eu não sei o que tá acontecendo com o meu Instagram. Estaríamos diante de um dos maiores avistamentos dos tempos modernos ou de uma grande farsa cercada de marketing e storytelling. Sorry. Mike Leão, um rapaz humilde do interior do Paraná, chamou a atenção do Brasil inteiro por conseguir filmar um objeto voador não identificado. Um objeto completamente anômalo, diferente daquilo que nós estamos acostumados quando observamos os céus, aeronaves, até mesmo caças aéreos. Nada tinha a ver com isso. Um objeto com luzes estranhas, pairando praticamente em uma região inóspita, uma região onde o acesso é extremamente difícil. Uma região próxima a um rio, cheia de árvores, onde esse objeto acabou gerando uma grande polêmica. Um rapaz que cuidava de animais, saindo de mais ou menos 40 mil seguidores somente no Instagram, para mais de 1.400.000 em pouco tempo, poucos dias. Nesse momento, iremos observar a história de Mike Leão e o que possivelmente poderia estar por trás de tudo isso. Oi, gente, meu nome é Mike, eu acho que eu acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Gente, meu conteúdo não é esse, eu trabalho com resgate de animais, porém, aconteceu algo hoje no sítio sem explicação e eu gravei, tá, gente, com as câmeras do meu celular. Tinha algo que passou em cima, ficou parado em cima da minha casa à tarde, fez barulho. E agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? Aquilo não era um avião. Essa história não começou agora, há 2, 3, 4 dias atrás. Quando observamos o que aconteceu realmente com ele, temos que olhar há alguns meses atrás, quando ele começa a relatar a morte de animais. Animais que aparecem ali em seu sítio e nas proximidades do local que ele vive, aparecendo dilacerados, com furos, sem órgãos, sem coração, sem pulmão, sem os rins. E ele então começa a fazer vídeos alertando a vizinhança, sem saber exatamente o que era aquilo. Que há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Hoje a gente vem trazer um vídeo aqui de utilidade pública para quem mora em Campo Largo. Achando que era uma onça parda, só que os animais eram encontrados sem órgãos, né? Sem um fígado, sem um coração, às vezes com furos. O mais curioso é que, até o momento, isso não estava acontecendo apenas lá na região do Paraná. Já existem relatos de situações como essas acontecendo no Brasil inteiro. E que é o que está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo no Piauí, aconteceu no Maranhão, aconteceu agora no Paraná, está acontecendo muito, Alagoas virou um epicentro disso. Então tem casos que são onças, tem casos que são cachorros e tem casos que ninguém sabe o que é uma coisa anômala que fura, tira sangue, às vezes corta, às vezes tira órgão. Isso aconteceu lá, eles achavam que era uma onça. Ai, gente, será que é a onça? E agora hoje eu vi até a declaração dele falando que, olha, já não sei se é onça mais, porque esses acontecimentos todos. Então isso aconteceu também há um mês atrás, se eu não me engano, não na propriedade dele, mas na propriedade do lado. Cachorros foram feridos, vários cachorros. Uma situação curiosa que acontece em um momento em que Donald Trump, nos Estados Unidos, começa a liberar os tais arquivos OVNIs, com informações que eram então consideradas classificadas. Informações secretas pelo governo americano e que estão chamando a atenção do mundo. Nós estamos vendo ou uma grande cortina de fumaça para algo que o sistema está tentando esconder, ou um dos grandes, quem sabe o maior passo de todo esse sistema, que é revelar algo que nunca foi revelado ao mundo, para chocar a população,
quem sabe como um grande engano. Eu já fiz vídeos aqui falando a respeito de que o governo americano e seus deputados se reuniram com líderes religiosos dizendo que uma grande apostasia virá. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos Steven Spielberg lançando um dos seus maiores filmes, possivelmente o maior filme dos últimos 20 anos, feitos por um dos maiores, se não o maior diretor de cinema da atualidade. O filme chamado Disclosure Day, ou melhor, o Dia D, o Dia da Revelação, que estreará nos cinemas do Brasil no dia 11 de junho. Seria tudo isso uma mera coincidência? A história de Mike Leão começa a chamar a atenção no momento em que tudo isso acontece. Quando olhamos para os Estados Unidos, vemos que o site criado pelo Pentágono para revelar todas essas informações, em poucas horas após ser postado ao público, teve mais de 1 bilhão de visualizações. The Pentagon released the UFO files a few weeks back, and we just found out over 1 billion people have visited the site. 1 billion. E ao mesmo tempo que a Fox News fala sobre isso, informações sombrias também acontecem. Como, por exemplo, o caso de Robert Howard, que apareceu recentemente na televisão americana como se fosse alguém, na verdade, utilizando uma máscara. What do you think the next best move is today? The president has time on his hands. He controls the narrative, he controls the strike capabilities, and he knows. Algo que o desenho dos Simpsons também mostrou de uma forma bem sombria, interligando com esse assunto. E agora, os olhos se voltam para o Brasil. Mike Leão, nesses últimos dias, estava em seu sítio quando começou a perceber uma movimentação muito estranha dos animais. Aqueles que muitas vezes podem enxergar coisas que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar. Gente, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ó. Ó, esse aqui é o alerta das aves. Ih, gente, tem alguma coisa. Olha, todo mundo olhando lá pra baixo, tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no pasto. Ó, as aves estão gritando. Ó. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Olha os cavalos também. Ih. Ai, gente, será que é a onça? Ó. Gente, tem algo lá embaixo. Ó, os cavalos estão olhando os dois pra lá, ó. Ó. Estão vendo ali? Deixa eu colocar o zoom pra vocês verem, ó. Ó os animais agitados. Estão escutando o alerta? Esse ali é o alarme de perigo das aves. Ele então passou a gravar stories, registrar as informações. E percebeu que o Instagram, de certa forma, estava barrando, derrubando seus stories, impedindo que pessoas conseguissem acessá-los e enxergar. E isso fez com que a situação chamasse ainda mais atenção. Eu não consigo abrir os destaques, não estou conseguindo abrir os stories, eu não sei o que está acontecendo com o meu Instagram. Mas aqueles que conseguiram assistir os seus vídeos baixaram. Páginas que falam a respeito desses assuntos, páginas de fofoca, pessoas começaram a republicar os vídeos. E então, esse vídeo principal acabou chegando aos olhos de todos. Um objeto completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos como aeronaves, aviões, caças militares. Mike Leão consegue filmar algo inusitado. Gente, olha o jogo de luzes lá, ó. Tem várias luzes, ó, amarelo, azul. Só que, gente, olha, é no meio do nada, em cima da serra. Gente, olha, é muito bonito. Vocês estão vendo? Olha. Ai, o celular não consegue aproximar, gente. Olha, mas é redondo. E tem muitas luzes em volta, gente. Vocês estão vendo isso, galera? Olha, eu não consigo aproximar mais. Gente, tá parado em cima do rio. Olha lá, ó. É no meio do nada, gente. Gente, olha. É muito bonito, gente. Pera aí, meu iPhone não vai conseguir ter resolução pra chegar até lá. Mas olha, gente, ele tem uma luz circundante em volta, ó.
que fica piscando vermelho, verde, laranja, azul. Ó. Estão vendo as cores, ó? Gente, é muito grande, olha o tamanho. Algo que aparentemente não havia pousado ali. Estava apenas pairando no ar, com luzes estranhas, como se estivesse observando algo. Pousado ali não. É porque tá de noite, fica ruim de ver, mas aquelas luzes, elas não estão pousadas no chão, não. Ali é um monte de árvore, entendeu? Ela tá pairando em cima das árvores, assim, ó. Uma das coisas mais assustadoras foram os sons emitidos por aquilo que ele havia visto. Sons que lembravam o barulho de uma catraca. Sons que fazem referência a sons que não estamos acostumados a ouvir. Situações estranhas, escutou barulho. Eu conversei com ele hoje de manhã e ele estava me falando que era um barulho parecido com uma catraca, assim, né? Como se fosse uma máquina de costura antiga, né? Aquele tá. Esse som, ele realmente lembra muito o som do filme que eu citei de Steven Spielberg, pelo menos podemos observar isso pelo trailer. No filme O Dia D, nós temos um momento em que Emily Blunt, a atriz que está fazendo o papel de uma apresentadora de um telejornal, começa a emitir uns sons parecidos com esse que nós estamos falando. Esses sons já foram ditos por pessoas que estudam sobre isso como sons emitidos por uma raça alienígena chamada insetoides. Estamos falando de algo que a própria Fox News, em meio a toda essa revelação de arquivos OVNIs, publicou para nós recentemente. Um grande pesquisador que já trabalhou para a CIA, chamado de Hal Puthoff, trouxe uma informação surpreendente. Ele disse que o governo americano tinha 4 raças não humanas sendo estudadas nesse exato momento, e que em breve essas 4 raças seriam reveladas ao público. Do people think that there's one type of non-human intelligence that's visiting the Earth, or is there many, many types? People who have been involved in recoveries have said there are at least 4 separate types. 4 different types of life. 4 different types of life. Essas 4 raças seriam os Greys, os nórdicos, os insetoides e os reptilianos. 4 different species of aliens. Another scientist called them Greys, Nordics, Insectoids, and Reptilians. All of them have 2 arms and 2 legs, just like us. Experts speculate the reptilians are scaly with long tails, like a lizard. Insectoids look like a praying mantis. The Greys look like your classic movie alien, and the Nordics look like a regular Swedish guy, but 7 feet tall. Dentre essas 4 raças, aqueles que emitem esse som de catraca diante de pessoas que estudam tudo isso seriam os insetoides. E isso é o que mais chama a atenção por interligar todas essas histórias em um período único. Esse momento em que nós estamos vivendo. Um caso que ele entrevistou lá na região de Minas Gerais, em que um promotor tinha escutado esse tipo de barulho também. Né? No caso da Operação Prato também é relatado esse tipo de catraca, né? No litoral paulista eu já investiguei alguns casos, poucos, mas que tinha esse barulho quando da proximidade do OVNI. E o interessante é a característica do OVNI que ele filmou, né? Que é aquele objeto comprido, né? Mike Leão também fez um desenho, conseguiu descrever aquilo que ele estava vendo e que filmou, porém, a câmera do celular não conseguiu captar com nitidez, pois ele filmou algo em um momento noturno, em uma longa distância, e provavelmente com o celular que não tinha uma câmera tão boa assim. Como sempre, quando falamos a respeito de OVNIs, estamos falando de câmeras de baixa qualidade, infelizmente. Mas ele conseguiu descrever aquilo que ele viu. Uma situação curiosa, pois quando olhamos para a imagem principal do filme O Dia D de Steven Spielberg, temos algo muito parecido. Olhe essas imagens. De um lado nós temos a imagem do desenho, da descrição do próprio Mike Leão, e do outro lado a imagem que nos remete ao filme O Dia D, que traz ali o principal símbolo da elite, de uma nova ordem secular. O olho que tudo vê.
Será que estamos falando de algo planejado? Algo que está sendo feito para simplesmente trazer um grande engano à população? E existem pessoas que pegaram essas informações e conseguiram trazer para nós de uma forma veemente, como o próprio Barbosa, mostrando esse mesmo desenho aí ao público. Eu tô até com um desenho do Mike aqui, ó. E é o típico. O típico disco voador, é o que ele viu. Ah, tá. Ele filmou, só que na filmagem você vê as luzes, né? E inclusive eu falei assim, mas que cor que eram essas luzes? Aí ele falou, tinha diversas cores, e inclusive ele falou lilás, né? Que é meio um arroxeado, ali, um lilás. Essa parte de baixo era fogo, né? Era vermelho, né? Então ele tinha uma parte baixa ali, que era bem vermelha, e o resto das luzes eram multicoloridas. No dia seguinte, tivemos algo ainda mais assustador. Mike Leão consegue registrar algo ocorrendo nos céus após o avistamento que ele fez e registrou. Aviões militares, caças, pessoas passando ou sobrevoando aquela área. E, algo muito curioso, muitos desses aviões estavam soltando chemtrails, rastros químicos naquela área. Gente, não é normal isso, ó. Ali tem mais um avião fazendo isso, ó. Parece um caça, ó. E olha a quantia já. Gente, aqui tem muitos, ó. Pera aí, ó. Ó, ele tá fazendo um ali, daí tem um aqui, tem outro risco aqui. Aí tem um risco aqui, tem um risco embaixo. Tem outro avião lá, ó. Quer ver? Olha lá, gente, aqui tem outro avião. Pera aí, se aqui é um avião aquilo também, né? Não sei. Ver se eu vou conseguir gravar. Mike Leão recebe também uma carta supostamente feita pela ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, falando que precisava ter um contato imediato com ele. Quase que uma situação que nos lembra ao filme MIB, Homens de Preto, em um momento em que Will Smith aparece para simplesmente apagar a memória de alguém que viu algo que não deveria ter visto. Sorry. Alguns dizem que essa carta, ou suposta carta da ABIN, foi algo criado, algo falso que alguém fez justamente para assustar ali o próprio Mike Leão. Outros dizem que isso é uma situação verídica e que realmente tudo isso está acontecendo. Algumas pessoas dizem que conseguiram encontrar no Google Maps a região aonde ele mora e que encontraram imagens estranhas, imagens de uma espécie de disco voador de uma nave. Ninguém sabe ao certo nesse momento quais informações são realmente verdadeiras ou não. Se toda essa história é algo planejado, uma espécie de propaganda para o filme de Steven Spielberg, algo que outras pessoas já negaram. Inclusive, o próprio Steven Spielberg falou que não está fazendo marketing dessa forma. Mas a verdade, possivelmente, aparecerá em poucos dias diante dos nossos olhos. Será que existe algo por trás de Mike Leão ou pessoas por trás dele? E se observarmos informações que envolvem a vida dele, você acha que existe algo além? Estamos falando de alienígenas, seres extraterrestres, vidas não humanas, demônios ou anjos caídos? Eu pergunto para você aqui no final, você quer saber até onde vai essa toca de coelho? Então, antes de terminar o vídeo, eu lhe faço um convite especial. Eu estou deixando no primeiro comentário fixado um link para que você possa acessar o que eu chamo de canal secreto, uma plataforma completamente privada, onde eu faço análises mais profundas sem censura. E esse será um dos casos analisado de forma brutal lá dentro, principalmente quando falamos a respeito daquilo que pode envolver o próprio Mike Leão, Steven Spielberg, o dia D e os arquivos OVNIs sendo revelados. Todas essas informações interligadas. Quem acessar o canal secreto hoje e no campo tem um cupom de desconto, digitar a palavra LTDA de Inteligência Limitada, receberá um desconto extra. E, além disso, 1 ano extra de acesso grátis ao canal secreto, que fará com que você abra os seus olhos para enxergar tudo isso que o sistema muitas vezes quer utilizar para acabar nos manipulando, nos enganando. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você inscreva-se nesse canal do Inteligência Limitada, ative as notificações e todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã,
Eu estou por aqui com o quadro Será que é Verdade? Para questionar informações como essas, trazer informações interessantes, muitas vezes sombrias, mas que fazem com que nossa mente se exploda diante de tudo isso que estamos vendo. O que você achou a respeito do caso de Mike Leão? Deixe nos comentários aqui embaixo, pois eu lhe pergunto, será que é verdade?